Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Viver Podcast. E nós estamos aqui com duas pessoas que moram no meu coração. O professor Rogério Pimenta, que é funcionário da USP e também professor de teatro, e também colaborou comigo num projeto de teatro para pessoas idosas, que ficou na nossa memória. Durante alguns anos nós fizemos esse trabalho juntos. Eu tive que parar porque fui para os Estados Unidos, aí voltei com muitas coisas para fazer, mas aqui hoje nós vamos resgatar um pouco dessa história do nosso trabalho aqui na USP 60+, com as pessoas que estão acima dos 60 anos e algumas até com 50, 55, que também acabam colaborando conosco. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, professora Desivânia. E aqui nós temos a nossa ilustre Bartira, que também participou de todo esse processo conosco. Ela é aluna da USP 60+, participou do nosso projeto, demos boas gargalhadas juntas, aprendemos muito uns com os outros, né? Eu acho que foi assim uma experiência fantástica e tem sido, porque a Bartira continua aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Bartira. Estou muito feliz em te ver, muito feliz mesmo. Graças. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a arte de viver, aspectos que trazem realmente ciência e prática na nossa vida. Porque aqui na universidade, nós estamos aqui no estúdio de gravação da USP-EASH, e aqui nós temos a possibilidade de passar para vocês que estão aí do outro lado um pouco do que a gente vivencia aqui na USP. Aqui é um laboratório de ciência, mas também de vida. E aqui nós vivemos a arte de viver também no teatro. Então, Rogério, qual a importância para você do teatro na vida das pessoas idosas, especialmente quais os benefícios que o teatro traz para a saúde mental e para o bem-estar emocional dessa população, na sua opinião? Bom, então, já agradecendo o convite, para mim é muito especial estar aqui, né, com você, essa nossa parceria que foi super legal. Assim, eu já ouvi muitos relatos das pessoas que procuram fazer teatro, e grande parte das pessoas que procuram fazer teatro é porque teve algum problema, ou tem algum problema de depressão, um médico indicou, ou está muito sozinho em casa, e as pessoas, elas se transformam mesmo. Então a gente vê essa transformação, é muito, muito interessante. Assim, as pessoas melhoram, as pessoas ficam mais felizes, elas criam uma rede de amizades assim, muito importante. Então eu acho que é fundamental, assim, pelo menos as pessoas que passaram comigo no teatro, assim, a gente percebeu isso, que é muito importante. Tanto é que tem pessoas que estão comigo há 13 anos, né? Uhum. Então, para você ver a importância, né? Se não tivesse essa importância... E eu acho até, complementando a tua fala, que a gente conseguiu colocar isso no nosso projeto. Vou só contextualizar um pouquinho aqui para quem não sabe. O projeto que a gente começou esse projeto em 2012, finalzinho de 2012, e foi com esse projeto até 2017. E eu e o Rogério entrava com essa parte mais do teatro, né, com a técnica do teatro. Eu entrava mais com a parte dos aspectos psicológicos do envelhecimento. A gente tinha alunos da USP 60+, como é o caso da Bartira, que daqui a pouco vai falar sobre essa experiência. E tínhamos também alunos tanto da graduação como da pós-graduação também envolvidos. Então, só para vocês terem uma ideia como é que a gente trabalhava, eu e o Rogério. A cada semestre a gente escolhia um tema. Como eu sou psicóloga e trabalho com psicogerontologia, em geral a gente escolhia temas relacionados aos aspectos psicológicos do envelhecimento. E a gente trabalhou diversas peças, a gente fez 5 peças teatrais. Uma delas foi para falar justamente sobre a questão da saúde mental. Nós tivemos, por exemplo, uma das nossas peças se chamava Casamento da Adélia. Essa peça era mais ou menos o seguinte, era uma família onde todos os membros tinham um transtorno mental. E aí, como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava com os nossos alunos do USP 60+,
a gente pedia para que eles fossem, por exemplo, vamos supor, tinha um personagem alcoolista, para que ele visitasse algum alcoolista. Tinha um personagem com transtorno obsessivo compulsivo, para que ele também visitasse ou convivesse com alguém. A gente estudava o DSM-5, para vocês terem uma ideia, que na época era DSM-4, que é o nosso manual de diagnóstico. Eu levava para o Rogério e para as alunas e alunos material científico sobre isso. A gente estudava cada transtorno daquele, e depois que a gente estudava, cada aluno pedia, a gente deixava à vontade, né, Rogério, para dizer assim, olha, você quer qual transtorno? Você quer incorporar qual transtorno? E aí cada um escolhia, eu me identifiquei com um transtorno tal. E aí a gente ia estudando esses transtornos junto e o personagem ia sendo criado. E a peça ia sendo criada. E no final, essa peça era apresentada para os alunos de graduação e pós-graduação e me ajudava também como professora a fazer uma avaliação. Por exemplo, eu passava o semestre inteiro trabalhando com saúde mental e velhice. No final, os meus alunos de graduação tinham que fazer uma prova. Então, essa prova era baseada no teatro, ou seja, a gente apresentava a nossa peça, depois que os alunos assistiam a peça, eles tinham que responder a prova escrita, baseando-se nos fundamentos científicos e nos personagens que eles acabaram de ver. Então, é só um exemplo de como a gente consegue trabalhar a saúde mental e do benefício disso com relação aos nossos personagens, porque eu me recordo que uma das nossas alunas chegou para mim e falou assim, professora, foi a partir dessa peça que eu descobri que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo e que eu comecei a fazer terapia, né? Então, assim, agora eu queria ouvir um pouquinho a Bartira dessa experiência que ela teve, né? Quer dizer, nós dois trabalhávamos, né? Eu como psicólogo, Rogério como professor de teatro, e nós temos aqui uma aluna, né, que se beneficiou disso, também aprendeu e muito contribuiu conosco. Fala um pouquinho, Bartira, qual é a tua visão com relação a tudo isso? Olha, a minha visão é a seguinte, foi uma época que a gente, de repente, foi criado tanta coisa que mostrou pra gente que a gente não pode ficar só na tristeza, nos problemas. Então, a gente abriu um leque. O teatro abriu um leque pra gente se conhecer um pouquinho mais, pra gente ver como a gente poderia ser melhor, como a gente poderia eliminar aquela tristeza, aqueles medos, perdas, porque todo mundo que veio para o teatro, alguns veio com perda de marido, divórcio, separação, perdeu filho, e isso fez com que as pessoas melhorassem, porque através do teatro a gente começou a ver que a vida poderia continuar e devia continuar. Porque a vida é assim, a gente tem que viver e ser feliz, embora você tem filhos, tem marido, por um tempo. De repente, aquele tempo passa e você tem que continuar vivendo. E feliz. Não adianta você entrar numa tristeza, e o teatro fez com que 80% das pessoas que vieram a fim disso melhorasse. Agora, existem pessoas que não aceitam, que ficam dentro das tristezas, não saem. Mas aqueles que vieram com o propósito, vou melhorar, melhoraram. Melhoraram e estão aqui, e a vida é uma festa. Muito obrigada, Bartira. Eu fico pensando até para você mesmo, a tua vida pessoal, né? Eu acho que a tua vida antes do teatro e pós-teatro, aquelas peças que a gente foi desenvolvendo e outras peças que você fez também para além do nosso projeto, porque eu tinha, né? Mas esse projeto vai voltar. Deixa eu encontrar um tempinho na minha agenda, porque eu tenho muita saudade mesmo, vocês sabem disso. E a gente fez 5 anos, foram 5 peças, mas tem tantas outras peças que a gente ainda pode fazer, né, juntos. Eu me recordo que você trazia também muitas ideias, né, para as nossas peças teatrais. Isso faz muito bem também para a sua própria criatividade, né? Porque desde criança eu sempre gostei de teatro, sempre gostei, embora na minha época teatro, os pais não queriam que o filho nem pensasse em teatro, mas eu fazia pecinhas, eu brincava com coisas que eram diferentes. E o meu pai sempre falava, não desista do teu sonho, acredite em você, nunca perca a sua alegria. E isso ficou enraizado em mim.
mesmo com as tristezas, o problema, eu não perco a minha alegria. Eu não perco a vontade de viver. Então, viver é uma coisa assim que a gente tem todos os dias falar, olha, viver é muito bom, e com alegria. Não é à toa que eu trouxe vocês para o nosso Viver Podcast. Eu acho bacana também a gente destacar a questão do método que a gente utilizava para a construção dos espetáculos. Ótimo. Porque é essa questão de envolver mesmo, né? Como você mesmo já mencionou, né? A gente trazia os temas, você trazia, né, os fundamentos, enfim. A gente mergulhava nesse tema, construía os personagens ali na hora, né? A gente não tinha um texto e vamos lá, vamos criar, vamos montar esse texto. Não, era tudo uma construção coletiva. Então esse envolvimento também foi bastante importante, né? Muito, muito. E aí eu aproveito até para te perguntar, como é que você lida, Rogério, com essa diversidade do envelhecimento, né? Porque aqui na USP 60+, nós temos muitos idosos inscritos. Pessoal, é impressionante. Cada ano, graças a Deus, cresce mais o número de pessoas idosas que vêm nos procurar para desenvolver diversas atividades. Nós não temos apenas teatro, temos várias. Teatro é uma delas. Mas você, a cada ano, recebe pessoas que querem participar das atividades teatrais. E, com certeza, cada velhice é única, cada pessoa é única. Então, você enfrenta aí uma diversidade de desafios também, porque às vezes chega uma pessoa assim com déficit cognitivo, tem outras que têm um transtorno de personalidade. Fala um pouquinho como é que você lida com esses desafios, como é que você faz uma adaptação para a prática do teatro. Então, a gente tem duas questões ali que a gente pode falar. A primeira questão é a questão técnica em relação ao teatro, né? Então, assim, eu vou ter problemas de memória, né? Então, alguns idosos vão ter mais dificuldade de memorizar um texto, então a gente tem que ver uma maneira, né, para que a gente consiga driblar, de repente, esse obstáculo, né, que acaba sendo um obstáculo mesmo. Então, a gente trabalha muito com improvisação, então a gente trabalha com estruturando, né, o texto, a dramaturgia, com tópicos, e eles improvisam em cima daquele tópico, que é muito mais interessante do que a gente pegar um texto e fazer com que eles decorem. Então esse é um grande desafio. Mas a questão pessoal, de personalidade mesmo de cada idoso, é um desafio, porque você imagine uma turma de mais de 30 idosos, entendeu? Cada turma, né? Então eu tenho 3 turmas, imaginem, mais de 30 idosos. Então tem pessoas de variados personalidade, quer dizer, é muito complicado. Mas eu até acho que durante todo esse tempo eu tive pouquíssimos problemas. Entendeu? Porque eu acho que assim, eles me respeitam muito, entendeu? Então às vezes tem problemas entre eles. Então a gente tem que começar, o desafio é saber, né, tipo, mediar aqueles conflitos entre eles. Então esse é o meu grande desafio. Porque comigo mesmo eu tive pouquíssimas pessoas, né, que, né, comigo assim, pessoal, né, problema pessoal mesmo. Mas pela quantidade, hoje eu estou com quase 150 alunos, contando todos. E eu acredito assim que você tem uma maturidade suficiente para, quando você percebe que tem algum idoso com algum transtorno realmente na real que está prejudicando, você indica uma terapia, você conversa, você tem essa liberdade também para falar. Você faz esse tipo de trabalho também quando você percebe que a pessoa não está muito bem? Sim, a gente conversa, a gente chega, conversa com a pessoa, né, individualmente. Isso é muito bom, né? E você, Bartira, pensando aí nessa pergunta que eu fiz para ele, você do lado de como aluna, né? E aluna e ativa, uma aluna muito ativa da nossa USP 60+, está sempre muito envolvida com várias atividades. Você percebe essa dificuldade também em lidar com outras pessoas da tua faixa etária que vão fazer teatro e que também tem alguns desafios a enfrentar? Bom, quanto ao professor, ele é muito acolhedor, ele acolhe todos. Então, é uma coisa assim que é muito bom. Quanto às pessoas que são difíceis, né, vamos dizer assim, eu não tenho problema, não tenho. Mas existem muitas pessoas que o problema é com elas, não é com o outro.
É com elas. Elas brigam com elas mesmas, elas têm preconceito, elas têm decepções e elas querem passar para o outro. Mas lá a gente é bem unido. Nesses 10 anos eu acho que eu não tive problema com ninguém. Porque eu falo, quando tiver que falar, eu falo. Doa quem doer. Então eu não tive problema com ninguém. Tanto é que a gente faz festas, a gente faz festa pro professor de surpresa, a gente viaja junto. Tô sabendo que vocês programaram uma viagem. É isso? Programamos para Curitiba. Olha que maravilha. E já está chegando a 50 pessoas. 50 pessoas, como é que vai ser? Conta um pouquinho essa viagem. Olha aí, uma amizade. Né? Quer dizer, o que o teatro também, onde é que eu estou querendo chegar e que eles também, eu acho que eu quero compartilhar isso com vocês, que na verdade eles que estão compartilhando, né? Que o teatro, ele também une pessoas. Mesmo que com diversas opiniões, diversos tipos de estilos de vida, né? Essa diversidade que existe na vida, no viver, né? Vocês conseguem ainda assim fortalecer muitas coisas, né? E eu queria até aproveitar e fazer essa pergunta, né? Por exemplo, como o teatro pode ajudar a construir e fortalecer os relacionamentos interpessoais e também na comunidade, que tem a ver com essa viagem que vocês estão fazendo também. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos começar com ele e depois volta para você. Então, assim, essa não é a primeira viagem que a gente faz, né? Então nós já fizemos outras viagens para participar de eventos mesmo, seminários, congressos, enfim. E foi muito legal, entendeu? Muito bacana. Só que essa, assim, me surpreendeu, porque na verdade eles estão viajando por causa do meu aniversário. Olha que maravilha. Então, assim, imagine, para ter quase 50 pessoas reunidas, quer dizer, a gente criou um vínculo muito grande, né? E isso é muito legal. Eu vou até contar, vou sair um pouquinho do tema da viagem, só porque me veio agora uma lembrança muito curiosa. O mês passado, nós tivemos o aniversário de uma das idosas, a Dalva, 88 anos. E ela convidou a gente pro aniversário dela, foi no salão de festas da filha dela, do prédio da filha dela. Aí a filha dela veio conversar comigo, eu não conhecia a filha dela. Ela veio conversar comigo e falou assim: olha, o meu filho, que é o neto da Dalva, né? Ele deu uma passada aqui, ele ficou admirado de ver a quantidade de amigos que a avó dele tem. Então eu achei tão bacana. Ele falou assim: o neto não tem a quantidade de amigos que a avó, e não imaginava que a avó teria esse círculo de amizade tão grande e tão forte. E foi engraçado que foi num dia que choveu muito, né? E as filhas desesperadas porque achou que não ia aparecer ninguém. E lotou o salão. Então olha que bacana, né? Então eu acho que essas relações que a gente constrói, não só viagens e festas e passeios, vamos marcar no shopping. Então a gente marca no shopping, tem que ser um shopping que dá para juntar as mesas, porque é sempre muita gente. E é muito legal. Que lindo, né, gente? Eu fico muito contente. Olha, eu quero continuar no teatro, viu, Rogério? Eu vou ter que fazer, porque eu quero chegar à minha velhice assim também, rodeada de amigos, amigas, né? Para todas as horas, todos os momentos, é muito bom. E você, Bartira, como é que foi o lance aqui de amizade? Como é que repercutiu isso no teu relacionamento aqui? Depois, pensa um pouco quem era a Bartira antes do teatro e como é que está a Bartira hoje, em termos de relacionamento, Bom, eu sempre tive bons relacionamentos. Fazia parte da igreja, curtia muito, depois vim para o teatro e continuei da mesma forma. Então, eu gosto de participar, eu gosto de ter amigos. Eu acho que sem amigos a gente não vive. Então, quando alguém fala assim: quantos amigos você tem? Não dá para contar. Porque eu tenho muitos amigos. E todos a USP fez com que a gente fizesse um grupo tão forte que quando um está doente, o outro liga, o outro vai lá, sabe? O outro procura ver alguma coisa. Então, emociona você saber que uma pessoa que nunca viajou de avião vai com a gente por causa do Rogério. São duas pessoas. Então, eu me emociono, porque a pessoa nunca teve condições. Mas eu vou pagar em 10 pagamentos, mas eu vou. Olha que gratificante você poder levar os amigos. Então, eu e uma outra, a gente tenta fazer a gente já está pensando o que fazer lá. Porque eles querem alguma coisa, eles querem uma atividade, eles querem
não é tudo que todo mundo pode, porque nem todo mundo tem condições financeiras. Então a gente preocupa também com o financeiro do outro. Será que ele pode? Será que ele não pode? Mas é muito gratificante você pegar os amigos todos, juntar num balaio só, vamos embora. Vai ser uma festa. E vocês podem fazer, vocês que trabalham muito, nós, né, que eu falo vocês, mas nós, nós que amamos a arte, a cultura, vocês podem durante a viagem fazer passeios a algum museu, Sim. alguma atividade que é gratuita. Para ser feliz não precisa pagar muito, de repente até fazer um piquenique no parque, vai ficar ali um momento registrado, né? Porque eu concordo que aqui na USP 60+, nós temos pessoas com nível socioeconômico muito alto e também muito baixo, né? A gente tem de todos os níveis, né? Pessoas que têm realmente, que vêm aqui apenas que recebem um salário mínimo, né? E que vêm aqui às vezes né, com poucos recursos mesmo, mas estão aqui. O que importa é que a universidade ela está cumprindo esse papel de trazer a comunidade junto, caminhando, né? A ciência caminhando com a população, caminhando com a comunidade. Isso é lindo de se ver. Isso é belíssimo, né? Eu queria até aproveitar, pessoal, e resgatar um pouquinho das nossas peças, né? Que tem a ver com muita questão do relacionamento. Olha, a gente falou já do casamento de Adélia, né? Que o casamento de Adélia, a gente trabalhou as questões da saúde mental. Inclusive, eu era personagem, eu era Adélia, lembra? Bartira era minha mãe. Sofria a síndrome de borderline. Olha só, pessoal, eu era uma noiva altamente neurótica, cheia de transtornos, né, obsessivos compulsivos. E a Bartira era minha mãe. Na peça, ela tinha um transtorno de personalidade borderline. Bartira teve que estudar borderline, transtorno. Lembra, Bartira? Eu te fiz estudar no DSM-5, acho que era... Na época eu não lembro se era DSM-4 ou era DSM-5. Assistiu 3 filmes. Assistiu 3 filmes para interpretar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. E eu tinha um namorado muito louco também, né? Um namorado que tinha fetiche, né? E foi bem na época também, a gente incluiu os nossos alunos da graduação que estavam também envolvidos com dependência da tecnologia digital. Tinha alguns que, né, tinha um personagem que era dependente, uma dependência, né, tecnológica. Então, assim, foi muito interessante, né? Esse casamento de Adélia marcou muito. Outra peça que nós também fizemos, que podemos trabalhar a questão da demência, foi A Morte em Vida. Né? A Morte em Vida, a gente trabalhou a doença de Alzheimer propriamente dita, em que refletimos sobre conflitos familiares que existiam, questões relacionadas a dinheiro. Vocês lembram? Extorsão, falta de compromisso de alguns membros, outros que são mais compromissados. Teve que tomar conta da sogra com Alzheimer. Isso, teve essa história também, que às vezes não é a filha que cuida, é uma nora que cuida, né? Às vezes é uma neta que cuida. E a gente trouxe. Teve também o Gerontóloga no Divã. Quem lembra um pouquinho dessa daí? Gerontóloga no Divã. Fala um pouquinho, Rogério. Lembra da Gerontóloga no Divã? Eu era o analista, né? O analista, E a Deusilvânia era a gerontóloga, né? E a gente contava a história dela anteriormente, que era a Alice, que era uma aluna de graduação, né? Sim. Então ela fazia... Sim, no momento de formação, né? Que ela estava estudando, né? Sim, justamente. Mas é porque já era faz um tempo. A continuidade da Adélia, da avó dela, que ela gostava muito da avó. E alguém maltratava a avó e ela teve que fazer terapia. Sim, foi isso mesmo. E aí tinha alguém, eu era já uma gerontóloga mais madura, mas na peça tinha a minha versão mais jovem, que era uma aluna nossa. Aluna de graduação. Uma aluna nossa de graduação muito querida, Alice. Tinha o Pedro também, né? O nosso aluno também de graduação, que eles eram os nossos personagens mais jovens, né? E nós éramos mais velhos e tinha todo... E os alunos da USP 60+, interpretavam tudo que eu ia falando pro meu psicanalista, eles interpretavam. Eu estava lá no divã falando pro meu psicanalista e do lado, a cena que eu estava narrando pro meu psicanalista estava acontecendo
onde as pessoas da USP 60 mais estavam ali interpretando. Nossa, foi fantástico. Foi fantástico. Nossa, a gente tem que colocar isso, quem sabe, um dia em prática de novo. Tá tudo gravado, né? Gente, e o da Adélia, o casamento da Adélia, no final a gente fazia também uma terapia em grupo, lembra? Entre os personagens? Sim. Que tinha mediação de 2 alunas, também acho que de graduação. Sim. E era também bastante interessante. Sim. Todo o nosso projeto, pessoal, ele tinha um cunho educativo, psicoeducativo e também de trazer a ciência para a nossa vida. Porque eu acho que a universidade, durante muitos anos, ela fica... Assim, se a gente não tiver cuidado, a gente fica com a produção só aqui. E aí a gente tenta também compartilhar a produção que a gente faz com a vida prática. O que adianta eu ter só a teoria e não ter a prática? Então esse grupo ele acabava sendo um pouco terapêutico também, né? Eu acho que muitos de nós, eu mesma me beneficiava porque era a sexta-feira mais feliz. Toda sexta-feira eu vinha de manhã, fazíamos o nosso grupo e à tarde eu ministrava aula de psicogerontologia. E era assim, eu voltava para casa felicíssima, né? Uma injeção de dopamina aqui na veia. Foi muito bom. A gente também fez uma outra peça que foi sobre... A gente fez esquetes, acho que foi uma das nossas primeiras peças. Sobre conflitos conjugais e familiares, onde a gente queria trabalhar os relacionamentos. Eu me lembro que a Bartira tinha um caso com... Ela tinha uma história, porque a gente era divórcio, tinha história de divórcio grisalho. Né? A gente trabalhou um pouco a questão do divórcio grisalho, a gente trabalhou um pouco das amantes que aparecem às vezes na vida de um homem depois de muitos anos, né? Ou a vida inteira uma mulher que se submeteu a isso. Eu era uma viúva, recém-viúva, que arrumou um amor, um grande amor, e o irmão não aceitava. Justamente, teve isso mesmo, alguém que te impedia, né? Te impedia de viver esse amor. Ela se sentia amedrontada diante do irmão. Ela achava que ela era feliz, mas ela se sentia amedrontada. Ela não tinha mais marido. E isso acontece na realidade. Muitas vezes você não faz as coisas pela sociedade, pelos amigos, pelos parentes. E a vida é uma só. Você, quando morrer, você vai morrer só. Então faça tudo o que tiver que fazer. Muito sério, né? Isso. Eu me lembro que também a gente teve uma outra peça que a gente trabalhou as crenças idadistas, o etarismo, né? Que a mídia fala muito etarismo, mas eu prefiro falar o nome idadismo que esse preconceito em relação à idade, né? Que a gente trouxe aí alguns personagens nossos sobre o etarismo, o idadismo no trabalho, no amor, né? Nas relações de uma maneira geral. Enfim, foram muitas experiências boas, né? Que a gente pôde trocar. E eu acho, Bartira, que nas nossas aulas a gente aprendia muito porque também a gente trocava muito. A sua aula era dinâmica, era forte, era vida mesmo, era viver. A gente vivia a realidade do que ia se fazer. Então você, olha, para mim você é nota 10, entendeu? Obrigada. Não sei se conheci poucos professores universitários, assim, conheci os meus professores que foram professores na escola, mas professor dinâmico como você eu não encontrei. E não só nas aulas, né? Porque o pessoal que participou do projeto, até hoje, assim, as pessoas me encontram e perguntam de você com muito carinho. Cadê a Deusilvânia? Vamos voltar a fazer alguma coisa com a Deusilvânia, assim. Você é muito lembrada. Não é só isso. É uma coisa... A sua simplicidade. Você não é soberba. Você trata o aluno como igual para igual. Isso é muito gratificante para o aluno, para a escola, para a vida. Para a vida. Obrigada, pessoal. Eu faço o que eu posso. Eu acho que... Eu agradeço de coração pelas palavras. E eu acho que isso tem muito a ver com paixão. Eu acho que viver sem paixão não tem graça. E eu escolhi essa profissão, ser professora, pesquisadora, agora influenciadora digital, tudo junto e misturado, por paixão. Porque eu acho que a nossa vida aqui, ela é muito breve e a gente tem que abraçar as nossas paixões. Eu amo a educação, eu acho muito importante respeitar o outro, independente do que seja, do que tenha, sabe? E eu sempre vejo
as pessoas como algo que eu vou trocar, que eu vou aprender. Então eu acho que eu acho que isso é vida, né? Vida é arte, arte é vida, e até novela sem paixão não tem graça. Por isso que nós temos por você uma grande paixão. Ai, que bom. Obrigada, pessoal. Falando de experiência, que você, Rogério, agora compartilhasse conosco uma história ou uma experiência que ilustre o impacto positivo, fora todos esses que a gente já falou, que a gente já tem aqui uma presença, né, viva de um impacto positivo, mas uma outra história, que o impacto positivo do teatro na vida de uma pessoa idosa, com quem você trabalhou, com quem você viu a evolução. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu tive uma experiência, assim, um projeto que a gente desenvolvia com a professora Meire, né, numa escola pública. Eles tratavam, o tema era o envelhecimento, né, com os alunos de graduação, e a gente levava os idosos para trabalhar com os alunos dessa escola pública. E eu ficava meio que registrando, né, o que acontecia ali. E eu entrei em uma das salas, que eram várias salas com atividades ao mesmo tempo, né, e eu ia transitando entre as salas. No momento eu entrei numa sala, e a Eliana, que infelizmente ela não está mais aqui, né, eu entrei e ela dando um depoimento para os alunos, falando que ela não acreditava que naquela idade ela poderia ser uma atriz, então ela estava se sentindo bastante realizada, porque ela estava se sentindo uma atriz. Assim, a forma como ela falou, acho que me impactou tanto, porque ela não era só uma atriz do USP 60+, que já é muito importante, mas ela quis algo mais. Ela entrou no meu grupo, né, que eu dirijo um grupo, já vai fazer 25 anos que eu tenho esse grupo, e ela entrou no grupo, então ela era uma atriz do meu grupo, e assim, com muita qualidade, uma super atriz. E eu acho que essa fala dela me impactou, quer dizer, pode, né? Pode, e fez toda a diferença na vida dela. Entendeu? Tanto é que ela morava, acho que em Itaquá, não lembro, Itaim. E ela queria até se mudar, porque ela falou, não, eu preciso ficar mais com vocês, eu quero fazer mais coisas com vocês, porque vocês mudaram a minha vida. Então eu achei muito bacana isso. Mudar a vida, né? Mudar a vida é falar de viver, né? É falar de viver, é falar do aqui e agora. Fala um pouquinho, Bartira, se você teve, além do impacto da sua vida, algum colega daqui do teatro que também você viu a evolução, o impacto que o teatro trouxe na vida dessa pessoa. Você se recorda de alguém? Eu me recordo, sim. Inclusive, ela não é nem da nossa turma. Que ela perdeu o filho, ele se suicidou. E ela chegou aqui, ela não queria viver mais. E muitas vezes ela me contou essa história, que nós fizemos algumas coisas juntas, e aí ela falava, quando ela chegou, ela não queria viver mais, porque ela tinha perdido tudo que ela tinha. E de repente, ela viu no teatro algo tão importante que ela começou. Ela não falta no teatro. Até hoje ela está no teatro. Isso fazem 12 anos. Né? E aí ela contou a vida dela e eu acabei participando numa parte do teatro com o Rogério, da vida dela. Então é coisas que a gente vê que a pessoa melhorou muito. Hoje ela ri, ela brinca. E a gente brinca, e ela é uma das pessoas que nunca viajou de avião e vai com a gente. Então, é muito importante a gente ver as pessoas que chegaram aqui derrubado. Não foi só ela, muita gente. E não só ela, né? Porque a irmã dela, na verdade ela já fazia teatro quando o filho dela se matou. Só que a irmã também estava muito ruim e ela arrastou, porque ela sabia que era importante para ela trouxe a irmã para cá. E a irmã começou a fazer teatro também e era uma pessoa encantadora assim, e se transformou também, porque ela estava muito mal. Você sabe que eu me lembro dela, e você sabe que quando eu fiz a pergunta para vocês, de todos os alunos da USP 60+, que eu conheci, que eu convivi, me veio a lembrança dela. Olha que sintonia nós estamos. Porque eu me recordo dela falando, ela tem prazer em falar essa história, porque ela atribui realmente, ela é muito grata
ao que a USP 60 Mais, o que o grupo de teatro fez a ela. Eu me recordo, né? Você, Rogério, está de parabéns, assim, você sabe que eu tenho profunda admiração pelo teu trabalho, né? Eu acho assim, eu vejo na prática, né? Às vezes a gente tem conhecimento que não coloca na prática. Você é aquela pessoa que conhece e põe na prática. E aí que é isso que importa, é o resultado. As pessoas não estão interessadas só em teoria, as pessoas querem resultado, resultado para a vida. Veja quantas pessoas foram beneficiadas e até possivelmente evitaram o suicídio. Porque uma das coisas muito sérias que a gente vive hoje é a epidemia da solidão. Uhum. Você viu que isso não acontece só na faixa etária dos mais velhos, mas também dos mais novos. É tanto que você trouxe a ideia de que o neto adolescente falou, eu não tenho tantos amigos como a minha avó tem. Uhum. E a Universidade Aberta da Terceira Idade, os grupos de teatro especificamente, favorecem esse tipo de interação. Porque eu acho que no teatro nós somos livres. Livres de julgamentos, né? Você estava até falando, Bartira, que você tem uma colega, que vocês fizeram um desfile, que você foi... Fala um pouquinho antes da gente começar, você estava falando dessa história? Através do Rogério, a gente foi convidado para participar da Miss 60 Mais São Paulo. Aí todo mundo teve resistência, muitos. Eu falei, eu vou. Muitos falaram, não vou. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu tenho um espelho na minha casa. Mas não é pelo espelho que eu tenho na minha casa. Eu não vou para ganhar o primeiro prêmio. Eu vou porque eu quero curtir, porque eu quero me divertir. Eu falei, eu vou. E aí, o Rogério fez o convite para todo mundo. Vai um, vai dois, vai três. Quando vimos, tinha mais de 20 daqui da USP que participou. Nós fomos 2 anos seguidos. É muito bom, é uma festa. É uma festa assim, ó, que a gente se diverte muito. Sabe, a gente tá desfilando e a turma com bexiga. É uma coisa fantástica. Só quem participou. E isso é vida. É vida. E é legal pra que mim envolve é vida. as pessoas, envolve né? todo mundo. Que nós fizemos em 2022, É. né? Aí foram poucas pessoas convidadas, assim. Em 2023 já tinha um grupo organizado com ônibus. faixa. Eles fizeram faixa pra torcida. Pra torcida. É muito bom. Então eu acho que só isso já vale a pena. Sim. Só isso já vale a pena. Teatro é vida. É vida, certo? Viver vale a pena. É. E o teatro é aquela coisa. Às vezes no teatro você tem que ensaiar. Na vida não tem ensaio. É uma vez só. Foi, acabou. Então eu quero viver como hoje fosse o último dia. Eu sou assim. Isso sou eu, né? Mas tem pessoas que já não tiram a tristeza do passado, volta para a tristeza. Então, as pessoas assim têm que vir para um teatro, tem que vir para a USP. Uhum. De repente, se ele melhorar 10%, tá muito bom. Uhum. O que você não pode é ficar na angústia, na tristeza, porque a angústia mata. Sim, com certeza. E como mata, né? Olha só, Rogério, aqui agora eu criei vocês são os terceiros entrevistados, né? Já tivemos o primeiro e o segundo episódio, aqui a gente está no terceiro episódio. E no primeiro episódio, o segundo, eu fui para casa pensando, gente, eu não dei nada assim de significativo relacionado ao viver. E aí eu decidi que eu vou dar para todos os meus convidados uma flor, alguma coisa sobre que fale de vida, né? Natureza é vida. E eu queria encerrar aqui dando a palavra para você, depois para a Bartira, inicialmente agradecendo pela participação valorosa de vocês. Matei a saudade. Eu acho que a nossa energia é muito boa, a gente aprendeu muito, cresceu muito juntos. E aí eu queria te presentear com essa singela homenagem e queria que você falasse dessas suas palavras finais, falasse sobre o que vem à tua cabeça agora, o que é vida para você, o que essas flores representam e ao mesmo tempo falar do teatro. Tá contigo agora. Então agradeço o convite, para mim foi muito importante estar aqui hoje, porque eu tenho orgulho, assim, faço com satisfação esse trabalho com o pessoal do USP 60 Mais, e para mim viver é cuidar das relações. Às vezes eu falo, nem sei se eu estou
profissionalmente correto, né? Porque eu, como professor dos 60 a mais, eu crio uma relação muito próxima com os meus alunos, então eles frequentam a minha casa, entendeu? Se isso não é bom profissionalmente, não importa, para minha vida isso é muito bom, e eu gosto disso e tenho prazer em fazer isso, e se Deus quiser, eu vou fazer por muitos e muitos anos, né? Eu acho, muito obrigado. Muito obrigada também. Eu acho, sabe, só pontuando assim um pouco essa tua inquietação, acho que eu quero te tranquilizar. Você transborda afeto. E afeto falta em muitas pessoas. Não adianta a gente dar uma aula aqui na universidade e simplesmente tchau e benção, tipo, vamos embora e acabou. Não, você vai além disso. Por isso que você é tão querido, por isso que você é tão valorizado, por isso que você é tão amado. Porque além da diferença no cognitivo que você faz nas pessoas, você também traz afeto para elas. E as pessoas são sedentas de atenção, são sedentas de afeto. Todo mundo quer atenção. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer se sentir querido. E você faz isso. E você dá voz ao sofrimento dessas pessoas no teatro. Então você está de parabéns. Não se sinta constrangido por levar seus alunos à sua casa, porque eu acho que são poucos os professores e pesquisadores que fazem isso. Eu também tive essa experiência. Assim, eu também já fui uma aluna que frequentei a casa de alguns professores meus, professoras queridas, que até hoje são amigas queridas. Então, acho que isso é muito mais do que o trabalho. Isso fala de vida, isso fala de viver. Agora está com você, Bartira. Gratidão. Olha aqui a sua florzinha que você, né, escolheu muito aí obrigada. Com tanto amor. Essa flor me remete à vida dos meus filhos, à vida das minhas filhas, que eu tenho 3 filhas. E todas elas eu pus um nome de flor. Então, a mais velha, eu falo que ela é um girassol do norte. Que ela para ela a alegria é tudo. A outra, eu falo que ela é orquídea, porque ela é melindrosa, não pode, nada pode. Então é a orquídea. E a violeta é a menorzinha. E também tem o cacto, que é o dono do jardim, certo? Cacto não é coisa ruim. Cacto, na verdade, ele traz a água para a família, o sustento. Então, muita gente fala, cacto? Não, é o sustento da família. Ele traz a água, o que é vida. Uhum. Então, para mim, a flor representa tudo isso. E se você escolhesse uma flor para você qual seria a flor que você seria? Você falou do girassol, da violeta. Eu sou a dona do jardim. Entendi. Eu nem quero ser flor, eu quero ser a dona do jardim. A dona do jardim, olha aí, gostei, né? Aquela rosa bonita, perfumada, cheirosa. Não, a dona do jardim me basta. É isso, Bartira, olha, muito obrigada de coração. Você mora no meu coração, né? Eu acho que a gente pôde trocar muitas coisas boas no teatro, né? E para além do teatro. É isso, pessoal, a gente encerra aqui o nosso podcast com essas reflexões, espero que vocês tenham gostado. Falamos de vida, de arte, de cultura, né? De afeto. É isso, então a gente se encontra no nosso próximo podcast. Um abraço.